Artigo 7. Os nomes que implicam relação com as criaturas são atribuídos a Deus em sentido temporal. Quanto ao sétimo, assim se procede. Parece que os nomes que implicam relação com as criaturas não são atribuídos a Deus em sentido temporal. Com efeito, diz comumente que esses nomes significam a substância divina, o que leva Ambrósio a afirmar: este nome, Senhor, exprime o poder, que é em Deus sua substância. Criador significa a ação de Deus, que é sua essência. Ora, a substância de Deus não é temporal, mas eterna. Logo, esses nomes não são atribuídos a Deus em sentido temporal, mas de eternidade. Com relação às criaturas, não são atribuídos a Deus em sentido temporal. O que será que isso significa? Os nomes que implicam relação com as criaturas não são atribuídos a Deus em sentido temporal. Mas como é que fica isso? Afinal de contas, toda vez que eu penso em Deus, eu sempre penso com sentido de tempo, né? Sempre penso em sentido de tempo. Então tá dizendo que não é? Só que Tomás aqui não vai dizer que é, porque é mais lógico que seja, né, do que não seja. Como é que eu vou atribuir uma coisa que não é? Com efeito, diz comumente que esses nomes significam substância divina, o que leva Ambrósio a afirmar: este nome, Senhor, exprime o poder, que é em Deus sua substância. Criador significa ação de Deus, que é sua essência. Ora, a substância de Deus não é temporal, mas eterna. Logo, esses nomes não são atribuídos a Deus em sentido temporal, mas de eternidade. Ué, relação estranha, né? Porque se é eternidade, como que pode? Além disso, o que convém a algo em sentido temporal pode ser dito feito. Assim, o que é branco, nesse sentido, foi feito branco. Ora, ser feito não convém a Deus. Logo, nada é atribuído a Deus em sentido temporal. Mas o que é branco nesse sentido foi feito branco, claro. Ora, ser feito não convém a Deus. Então, é uma questão que subjaz a essa é se a alma capta a eternidade por meio do intelecto que está condicionado ao viés temporal. E aqui estão defendendo que sim, e Tomás de Aquino vai falar que é interdependente. Veja, 3. Ademais, se alguns nomes são atribuídos a Deus em sentido temporal, em razão da relação que implicam com as criaturas, o mesmo argumento valeria para todos os nomes que implicam uma relação com as criaturas. Ora, certos nomes que comportam uma relação com as criaturas são atribuídos a Deus em sentido de eternidade. Assim, desde toda a eternidade, Deus conhece e ama a criatura, segundo o texto de Jeremias. Eu te amo com amor eterno. Logo, os outros nomes que implicam relação com as criaturas, como o Senhor e Criador, são atribuídos a Deus em sentido de eternidade. Aqui tem um argumento um pouco melhor, né? Que é em sentido de eternidade. Em sentido de eternidade. Como se fosse uma analogia com algo que é eterno. E existe aqui um certo amarrar o argumento com Jeremias 31:3. In caritate perpetua dilexite. Logo, os outros nomes que implicam relação com as criaturas, como o Senhor e Criador, são atribuídos a Deus no sentido de eternidade. Em sentido de, tá vendo? Em sentido de. Tá um argumento um pouco melhor, mas é possível o ser humano captar isso?
Ademais, esses nomes significam relação. Ou bem, essa relação é algo em Deus ou apenas na criatura. Ora, ela não pode estar unicamente na criatura, pois nesse caso Deus seria chamado Senhor segundo a relação oposta. Aqui está nas criaturas. Ora, aqui nós temos um outro argumento que é da relação oposta. Deus como Criador. Mas tem um problema, continua tendo o mesmo problema que quem está falando aqui é o ser humano, e não Deus, né? Então nós temos um problema, porque é o ser humano que conhece, é o ser humano que nomeia, né? Ora, nada é designado por seu oposto, logo a relação tem de ser algo em Deus. Em Deus, porém, nada é temporal, pois ele está acima do tempo, logo parece que esses nomes não são ditos de Deus em sentido temporal. Ora, nada é designado por seu... Logo, a relação tem de ser algo em Deus. Em Deus, porém, nada é temporal, pois ele está acima do tempo. Logo, parece que esses nomes não são ditos de Deus em sentido temporal. Ademais, o que se diz segundo... Ademais, o que se diz segundo uma relação é dito relativamente. Por exemplo, Senhor disse segundo a relação de senhorio, como branco segundo a da brancura. Sim, se a relação de senhorio não está em Deus realmente, mas somente segundo a razão, segue-se que Deus não é realmente o Senhor, o que é evidentemente falso. Ademais, nos termos relativos que não são simultâneos por natureza, um pode existir sem que o outro exista. Por exemplo, existe objeto cognoscível, mesmo que não haja conhecimento, como se diz no livro das categorias de Aristóteles. Ora, os termos relativos que se atribuem a Deus e à criatura não são simultâneos por natureza. Logo, de novo, a mesma questão, né? Existe, pelo jeito aqui, uma questão de tipo, parece que existe uma não aceitação do fato que você é um ser humano nomeando Deus que não vai chegar lá, né? Não chega a correspondência unívoca, né? Me parece que tudo está dentro daquela questão do unívoco equívoco, né? Logo, pode-se atribuir algo a Deus com relação à criatura, ainda que a criatura não exista. E assim, esses nomes, Senhor e Criador, são atribuídos a Deus em sentido de eternidade e não em sentido temporal. Em sentido contrário, Agostinho assegura que essa denominação relativa a Senhor convém a Deus em sentido temporal. Em sentido temporal. Então, aquilo que nós dissemos, né? Aqui existe uma necessária aceitação de que tudo aquilo que a gente pode conhecer de Deus necessariamente passa pela impermanência e pela condição humana. Consequentemente, é equívoco em relação a Deus. Nunca é unívoco. Agora, se a gente pensar em relação a Cristo, na sua fase verdadeiro homem, né? Porque você tem duas fases em Cristo, né? Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Aí sim dá para dizer alguma coisa de Cristo. Mas não dá para dizer nada, continua o meu problema, não dá para dizer nada de Deus. Só ele que é. As duas naturezas pode dizer algo de Deus, com certeza, de maneira unívoca. Aí vem a pergunta, mas espera, mas se ele é verdadeiro homem, ele não pode dizer alguma coisa de Deus que seja unívoco, porque ele é verdadeiro homem, tem que ser equívoco, certo? Mas ele é verdadeiro Deus.
Então, Agostinho assegura que essa denominação relativa a Senhor convém a Deus em sentido temporal. Respondo: certos nomes que implicam relação com a criatura são atribuídos a Deus em sentido temporal e não de eternidade. E não de eternidade. Certos nomes que implicam relação com a criatura são atribuídos a Deus em sentido temporal, não de eternidade. Temporal e eternidade caracterizam Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Certo. Sob essa perspectiva, então, quando Cristo fala alguma coisa de Deus no aspecto temporal, ele é igual eu e você. Então, falaria de um modo equívoco. No entanto, como é verdadeiro Deus, ele tem um aspecto de eternidade como ninguém mais pode ter, que corresponderia à sua essência, coisa que nós não temos. Então, Cristo tem a aproximação de duas realidades que não se misturam, porque se misturasse, seria uma terceira coisa ainda. Então, o acesso que uma coisa tem para outra em Cristo determina que tudo aquilo que ele fala de Deus é passado para aquilo que é temporal da forma mais perfeita possível, ainda que esteja com a limitação da essência do ser humano. Então, mesmo Cristo, sem a graça, só como ser humano, não poderia falar de maneira unívoca em relação a Deus, em função dessa lógica entre temporal e eterno, entre tempo e eternidade. Certo? Mas é o que há de mais preciso e próximo possível para os seres humanos. Para prová-lo, deve-se saber que alguns afirmaram que a relação não é algo real, mas apenas da razão. Então, não é algo real. O que é isso? Real, mas apenas da razão. Santo Agostinho dizia que há duas coisas que mais importam para o ser humano em termos de conhecimento: conhecimento do res e conhecimento do signis, que é o símbolo, ok? Os símbolos, sinais. Então, nós temos res, daí vem o termo realidade, aquilo que tem a condição de coisa, e nós temos os signis, aquilo que tem a condição de significado, de símbolo. Então, postula-se uma realidade objetiva e uma realidade subjetiva. Realidade objetiva é a realidade que eu capto com meus sentidos e que é transmitido por meio de é, como que eu vou falar assim? De um movimento ou de um procedimento que ocorre no meu intelecto, que eu estou tentando lembrar o nome técnico, não estou lembrando, e que traz para dentro, tem um nome técnico isso, você lembra? Aquela captação. Cogitativa? Isso. Não, não é cogitativa só. Tem um outro nome. Não é cogitativa só. Tem um outro nome. Tem um nome técnico dentro da teologia de Tomás de Aquino. Não estou conseguindo lembrar. Então, aí, isso que se torna técnico em Tomás de Aquino, em Santo Agostinho é regra. Cognitus que você tinha. Hã? Res cognitus? Não, não, res cognitus, não, não. Vocês estão com. Olha, res cognitus é Descartes, antes de Agostinho. Antes de qualquer coisa é Descartes. Res cogitans.
né? Então, não, não é isso, não. Tem outro negócio aqui que começa com P. É um procedimento que ocorre, que a mente capta as coisas, não é cogita. Se fosse cogita, eu lembrava, né? Res cogita. Se você, ó, não confunda as coisas, ó, cuidado para não confundir. Questão cogitans é uma coisa da filosofia moderna. Começa muito mais em Descartes para frente do que Descartes para trás. Então, Tomás de Aquino é um processo que ocorre de abstração, porque Tomás de Aquino é um aristotélico. Agostinho é um platônico, não vai esquecer disso. Descartes não é nenhum dos dois. Descartes está fazendo uma outra coisa, ele é um matemático trazendo a matemática para dentro do jogo todo, certo? Então, olha só. Para prová-lo, deve-se saber que alguns afirmaram que a relação não é algo real, mas apenas da razão. Ora, isso é falso, pois as coisas reais são naturalmente ordenadas e referidas umas às outras. No entanto, deve-se saber o que é isso? Naturalmente ordenadas e referidas. Essa ordem natural das coisas é uma ordem que foi captada a partir da racionalidade que entende as coisas mediante uma hierarquia. Isso aqui caracteriza o pensamento aristotélico, gramatical e categórico, ou taxonômico. E o que significa que as coisas têm uma ordem de acordo com uma hierarquia lógica que se encontra no mundo da res, da coisa, o rebus, das coisas, o rerum, que seria mais correto, o mundo das coisas, das é genitivo, rerum, né? Mundo das coisas. Então, naturalmente ordenada e referida umas às outras. Alguém pode dizer assim, não, mas aí eu estou escolhendo, né, fazer essa ordenação, porque eu não encontro essa ordenação. Então, na ciência atual, nós temos a ciência da ecologia, né? A ecologia tem aquela cadeia, né, de alimentação. Se você olha para uma perspectiva alimentar, do que depende do que em termos de absorção de energia, você encontra uma hierarquia, que pode ser a partir do sol ou pode ser a partir do consumo final do ser humano, né? Então, se eu colocar a cadeia como consumo, eu tenho o homem, depois para baixo eu tenho toda uma cadeia do que o homem se alimenta. E se eu colocar o sol alimenta a grama alimenta o boi até chegar no ser humano. Certo? Aí você tem um monte de hierarquias possíveis aí dentro. Então, essas relações hierárquicas foram percebidas também por Aristóteles, Platão, antes de Aristóteles, Platão, e também pelos pré-socráticos. Então, abriu-se a ideia de ordem nas coisas. Isso não é exclusivo da filosofia grego-aristotélica. A Índia também tem esse conceito. Nós estamos falando da Índia pré-Grécia. A Índia fora do contato da Grécia. Também tem a ideia de Rita, né? Em sânscrito Rita, depois vira Dharma, né? Inicialmente é Rita, que é uma ordem de fluxo, depois vira Dharma. O que é esse Dharma? Esse Dharma é uma ordem que se sustenta, que aguenta o tempo. Então, a característica que está aqui dentro, tanto de Platão quanto de Aristóteles, é uma ordem que aguenta o tempo, porque se fundamenta num debate anterior, que é um debate fictício, que é criado, né, a partir dos filósofos da Grécia, que é entre Heráclito e Parmênides. Heráclito e Parmênides. Heráclito é pantarrem, tudo muda. E o do Parmênides é nada muda, tudo é eterno, o resto é aparência. Então você tem um debate entre os dois que sustenta a questão da ordem, certo? Que sustenta a questão da ordem, umas às outras. Então, referidas umas às outras, ou seja, de mútua determinação, uma determina a outra e o seu lugar no mundo. No entanto, deve-se saber que, como a relação exige dois extremos, é de três maneiras diferentes que ela pode ser real ou de razão. Ó,
A relação ou ordem exige dois extremos. A relação exige dois extremos. E três modos. Às vezes é de razão dos dois lados quando só existe entre os dois termos uma ordem ou relação segundo a apreensão da razão. Por exemplo, quando dizemos que o mesmo é idêntico ao mesmo. Pois, quando a razão apreende duas vezes algo único, ela o estabelece como se fossem dois, e assim apreende nele uma relação com ele mesmo. Então, nós temos o primeiro caso, é o caso de coincidência. Então, nós temos aqui o princípio da identidade. Duas coisas são apreendidas duas vezes, elas são idênticas. Se são idênticas, aqui ele está dizendo que é algo único, né? Então, cada coisa é em si mesma. Então, como se fossem dois. E assim apreende nela uma relação com ele mesmo. O mesmo acontece com todas as relações entre o ente e o não ente, que são formadas pela razão, enquanto apreende o não ente como termo de uma relação. Hum, o mesmo acontece com todas as relações entre o ente e o não ente, que são formadas pela razão, enquanto apreende o não ente como termo de uma relação. Ente e não ente. Esse não ente aqui na frente não é que não é não coisa, é uma coisa e uma outra coisa que não aquela, ok? Que são formadas pela razão, enquanto apreende o não ente como termo de uma relação. Então você pode entender como A e B, tá bom? Não como um negócio que não existe de maneira nenhuma. Então, que são formadas pela razão enquanto apreende o B como termo de uma relação. O mesmo se deve dizer de todas as relações que resultam de um ato da razão, como entre gênero e espécie, etc. Agora, Nayara, o que é o termo mesmo dentro da lógica? É o conceito? Isso, como conceito. Agora, o que é o conceito dentro da lógica? É uma coisa que tem uma substância? Não, é definição. É a definição, ok? Então, como termo. Então, que só o ente e o não ente, A e B, que são formadas pela razão, enquanto apreende o B como conceito de uma relação, como definição de uma relação. Não é exatamente coincidente a palavra termo, conceito, princípio, mas aqui é útil para a gente entender o que ele está dizendo. O mesmo se deve dizer de todas as relações que resultam de um ato da razão, como entre gênero e espécie. Gênero e espécie. Certas relações são algo real em seus dois extremos, que acontece quando há relação entre dois termos, em razão de algo que convém realmente um e a outro. Isso é claro com todas as relações resultantes da quantidade, como entre grande e pequeno, duplo e metade, etc., pois a quantidade está em um e outro dos dois extremos. O mesmo acontece com a relação que resultam da reação e da paixão. Lembrando que a ação é a modo de fazer algo, e paixão é aquilo que sofre algo, como entre motor e móvel, pai e filho. Então, o item 1, vamos lá. Às vezes a razão é de dois lados quando só existe entre os dois termos uma ordem ou relação segundo a apreensão da razão. Então, aqui se fala da identidade entre os dois. Como se fossem dois, é uma só. Então, às vezes é a razão dos dois lados, quando só existe entre os dois termos uma ordem, uma relação segundo a apreensão da razão. A relação aqui ele está querendo dizer é uma relação quase unívoca que diz respeito ao quê? Uma coincidência entre duas características. Segundo, certas relações são algo real em seus dois extremos, o que acontece quando há relação entre dois termos em razão de que algo que convém realmente um ao outro. Isso é claro com todas as relações resultantes da quantidade, como entre grande e pequeno, duplo e metade. Portanto, aqui na primeira,
Um modo de pensar sobre isso, primeiro, você tem uma igualdade, no segundo, você tem a diferença. Olha lá, dupla e metade, etc. Tem a diferença. Beleza. Aí vamos para o terceiro. Às vezes, no entanto, a relação é algo real em um dos extremos e no outro somente de razão. Isso acontece cada vez que os dois extremos não são da mesma ordem. Por exemplo, o sentido e o entendimento se referem ao sensível e ao cognoscível. Opa! Então, esse número 3 aqui diz respeito à diferença também. Mas aqui nós temos uma base comparativa que é idêntica. Por exemplo, pedra e pedra, pedra grande, pedra pequena, maçã grande, maçã pequena. Aqui nós temos maçã idêntica, pedra a pedra. Na 1. Na 2, a diferença com uma base comum. No 3, a diferença que não tem nenhuma base idêntica. Maçã e pedra. Pedra e chocolate. Nada a ver, entendeu? Mas alguém pode dizer, mas tem alguma base ainda para comparar, porque é sólido. Então é verdade. Então, pedra e água. Mas já Mas que ele tem ainda uma base é o possível. fantasma, que é a imagem mental que faz o objeto. Então, fantasma é um termo técnico, né? Mas é isso que você estava procurando antes, que tem a ver com isso que você está falando Não, agora. não, 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 não é. É um outro nome, é um outro nome. Mas obrigado. Não é o fantasma, não. É o que gera o fantasma. Então, às vezes, no entanto, a relação é algo real em um dos extremos e no outro somente de razão. Isso acontece cada vez que os dois extremos não são da mesma ordem. Por exemplo, o sentido e o entendimento se referem ao sensível e ao cognoscível, que, enquanto são algo existente no ser natural, estão fora da ordem do ser sensível e inteligível. Eis porque existe, na verdade, uma relação real entre o entendimento e o sentido, um e outro ordenados a conhecer e sentir as coisas. Essas coisas, porém, consideradas em si mesmas, estão fora de tais ordens, por isso nelas não existe uma relação real com o entendimento e com o sentido, mas somente de razão, enquanto o intelecto apreende essas coisas como termos das relações do conhecimento e da sensação. Então, como termos das relações do conhecimento e da sensação. Quer dizer, você está produzindo termos, está produzindo conceito, está produzindo elaborações, está produzindo verificações de características. No entanto, um está no âmbito do conhecimento abstrato e outro está no conhecimento do sensível. Conhecimento da razão abstrato, conhecimento da razão sensível. O que é esse termo razão que eu estou usando? O que é essa palavra razão? É a ordem. Então está implicado aqui, ó, está na ordem, ou dentro da ordem, ou fora da ordem. Essa ordem é a tal da razão. Daí, assegurar o filósofo no livro 5 da Metafísica que, se essas realidades se encontram em relação, não é porque elas próprias se refiram a outras, e sim porque estas outras se referem a elas. Assim se diz que a coluna se encontra à direita, unicamente porque se situa à direita do animal. Daí que essa relação não é real na coluna, mas no animal, claro. Essa aqui é o tal do princípio da multideterminação que nós temos lá no budismo, né? Pelo menos, ou no taoísmo também chinês, no budismo indiano, no budismo chinês, nós temos esse princípio aqui. Como Deus está fora de toda a ordem das criaturas e todas as criaturas se ordenam a Ele sem que a recíproca seja verdadeira, ou seja, está dizendo assim que tudo se ordena para Deus, mas não tem nenhuma relação com Deus. Isso aqui vai ser detonado pela filosofia moderna. Isso aí você não vai ter, vai ser metralhado, entendeu? Vai ser assim, turbinado, bombardeado, bomba atômica em cima disso aí. Por quê? Isso caracteriza o teocentrismo, essa ideia de que todas as coisas vão para Deus. Mas Deus não tem uma relação direta comigo, com você. Tem, chama graça. No sistema chama graça. O problema é que os filósofos que estão fazendo a contraposição com a filosofia moderna, etc., não aceita essa ideia de graça porque é algo muito misterioso. Ele fala, não, tudo aquilo que a razão não pode demonstrar matematicamente não existe. Mas existem preferências sendo feitas, porque matematicamente dentro do sistema eu consigo provar que a graça existe.
Para fora do sistema, eu estou criando outro sistema, pô. Aí se eu excluo a graça, eu excluo a graça, ué. Não tem problema em relação ao sistema. Mas aí começa uma briga apologética, panfletária entre um registro de conhecimento e outro, em função da busca da verdade. E aí começa toda essa confusão que nós estamos vendo até hoje ainda, de gente falando é e não é, é e não é, e não é. Se é e não é, são valor, é valor verdadeiro ou falso. É ou não é? Eu não acho que. Eu meio que olho igual o Tomás de Aquino. Não tem jeito. Se existe um Deus criador, ele está fora do sistema. Para mim faz sentido isso que ele está falando. Está fora do sistema, mas ordena para ele porque ele que fez, considerando o sistema. Se eu olhar para fora do sistema, para mim também faz sentido o budismo. Quando fala não tem esse Deus que coordena todas as coisas, mas o que fica a ordem? A ordem é uma ordenação de muita determinação. Faz sentido também. Então é uma realidade de fé que está aqui. Ah, mas e os filósofos modernos? Eles extraem a ideia de Deus e mantêm a ideia de Deus. Aí cria uma confusão lascada na situação toda. Por quê? Porque você tem uma ideia de um Deus que está fora do sistema e cria as coisas. Quem que consegue dar um pouco de conta disso aqui é Leibniz. Tem Leibniz e aquele filósofo que diz que todas as coisas são Deus. Como é que é o nome? Pascal. Leibniz e Pascal que começam a tentar dar conta desse problema aqui. O resto do pessoal não dá conta disso, não. Continua postulando Deus, aí continua postulando o cristianismo, mas é um cristianismo que não tem a graça, é pura razão. Então começa a ficar umas variações muito doidas, entendeu? Então, como Deus está fora de toda a ordem das criaturas, e todas as criaturas se ordenam a Ele sem que a recíproca seja verdadeira, é evidente que as criaturas têm uma relação real com Deus. Em Deus, porém, não existe uma relação real com as criaturas, apenas uma relação da razão, uma vez que as criaturas são a ele referidas. Então, há apenas uma relação de razão, uma vez que as criaturas são a ele referidas. E essa razão tem como construção a causa eficiente. E o fim último é uma construção a partir da razão natural, por isso, uma relação de razão. Assim, nada impede que esses nomes, implicando uma relação com as criaturas, sejam atribuídos a Deus em sentido temporal, não por causa de uma mudança em Deus, mas por causa de uma mudança da criatura. Como a coluna que se põe à direita do animal, excluída qualquer mudança nela, tendo o animal mudado de lugar. Ora, vocês têm noção do que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que Deus, na sua nomeação, é interdependente com a criatura. Dependendo da cultura que você colocar aqui, vai sair outra coisa em relação a Deus. Por quê? Porque em relação é como se fosse um animal em relação à coluna. Não é Deus, é como o ser humano nomeia. Ei, mas por que que não chegaram nisso? Chegaria. Aqui entrou duas coisas. A primeira, o uso instrumental de Tomás de Aquino na propagação da fé de uma maneira impensada ou calculada demais, no sentido até ruim do termo. E dois, a contraposição da filosofia moderna. E três, a contraposição do protestantismo histórico, que não tem nada a ver com isso aqui, mas acabou depois resvalando, porque traz Agostinho fase 3. E aqui nós estamos tratando de Agostinho fase 2. Tomás de Aquino se filia a Agostinho fase 2. E o protestantismo histórico, Agostinho fase 3. Então você tem um embate aqui. E depois nós temos o advento do cientificismo, que é uma outra corrente ainda que admite Deus lá dentro, a postulação de Deus. Não, mas o Richard Dawkins diz que Deus é uma alucinação. Mas Richard Dawkins faz parte de uma linha que vem do cientificismo, que advoga pelo materialismo restritivo. Mas tem outros que não. Por exemplo, design inteligente, que é outro extremo da coisa, diz que tem Deus que faz design das coisas. Não sei. Nem os católicos aqui com Tomás de Aquino, estou falando católico medieval, chegaria num nível tão doido de falar design inteligente, entendeu? Não chegaria ali, porque falaria, não, mas vamos com calma. Porque esse tal de design inteligente aí é muito, muito problemático. E um dos problemas é o pecado original.
Então tem que ir com calma com isso. Tem gente que advoga muito design inteligente como evidência de Deus. Católico medieval da época de Tomás de Aquino no século XIII não teria cuidado em falar isso aí. Ah, mas como é que você sabe disso? Pela forma de raciocínio, pela lógica usada aqui, pelo sistema lógico deles. Ah, tomaria cuidado com isso. Por que que tem que tomar tanto cuidado assim? Ué, porque daí você desconsidera. Se você chega numa prova de que o design inteligente não é aquilo que se espera, mas sim auto-organização, a pessoa exclui Deus de imediato. Toda e qualquer possibilidade de raciocínio em relação ao criador externo, ele é completamente contido. Mas por que não? Por que que nós não reduzimos isso a zero? Dizendo só de auto-organização? Porque daí não tem como pensar mediante contrapostos, mediante contraste. Sabe o que acontece quando você tira as contradições? Você deixa tudo homogêneo. Quando tem homogêneo, você não precisa pensar, ou seja, você virou um ser preguiçoso. Não tem mais intelecto em ação. Você está botando tudo homogêneo para daí pensar outras coisas. Na verdade, o que está por baixo disso é a busca pelo conforto, né? É mais confortável ter uma homogeneização da coisa dizendo auto-organização. Aí eu suprimo a possibilidade de raciocínio diferente. Daqui a pouco, para que que eu vou ter venezuelanos? Mata tudo. Para que que eu vou ter africano? Mata tudo. Para que que eu vou ter chinês? Mata tudo. Homogeneiza tudo a partir do Brasil. Mas Brasil? Não, então faz assim, vamos fazer raça pura aqui também. Quem que são os raça pura? Sei lá, vai fazer igual Neemias, Esdras, naquela época lá. Vamos mandar todo mundo para fora, mata tudo que está do lado de fora, fica raça pura. Esse é o perigo da homogeneização o que ocorre agora, por exemplo, em Mianmar, com os budistas querendo homogeneizar a coisa, tirando o islâmico de lá de dentro, tirando todo mundo, tirando o católico. Ô, Tom, daqui a pouco cai sobre você mesmo isso aí. Ó, a variação das coisas não pode ser dessa maneira. A variação tem que ser abraçada. Então, eu não posso exterminar religiões. Deixa lá. Ao contrário, eu protejo elas. Tudo bem, você quer pensar desse jeito? Sou da Umbanda. Quero pensar que nem um bandista. Mas eu sou católico, eu acho que católico é melhor. Ótimo. Ah, vou matar um bandista porque católico é melhor. Não, não. Não, 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 não. Cada pessoa tem seu tempo e ela tem a sua variação, ela tem a sua decisão para tomar. Não pode sair matando os outros desse jeito. Que papo é esse? Ah, não, tem que ser porque senão Deus não abençoa. Ei, mas esse Deus é burro então, hein? O quê? Deus vai deixar de te abençoar porque tem um seu vizinho que não que cultua valores diferentes daquele que ele falou? Ei, o que você tem a ver com isso? Não, você é corresponsável pelo seu vizinho, porque você é mutuamente determinante com ele. Esse é o problema da homogeneização, quer homogeneizar por regra. Mete a régua lá, pá! Aí começa a matar. Aí começa a não, vamos matar todos os espíritas. Que matar todos os espíritas o quê? Tá doido? Não, vamos, porque Deus não abençoa se tiver espírito no mundo, espírita no mundo. Ô, louco, tá doido? Tá maluco, filho? Não, as variações são necessárias para o crescimento do ser humano. Isso é loucura. A China está cometendo vários erros hoje. Aqui no Brasil tem vários erros também estão acontecendo. Quais erros, por exemplo? Vamos matar LGBTQ+. Porrada neles. Suprime todo mundo para debaixo do tapete. Quer ser, seja dentro da sua casa. Não fica manifestando isso. Dentro da sua casa, eu vou te perseguir lá dentro. Vou te matar também. Ô, 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 ô. Não matarás. Ponto. Jesus disse: acolha todo mundo. Jesus estava muito consciente, me parece, da necessidade de diferenças. Aí quer homogeneizar porque em prol da tal salvação. Você não pode salvar quem você mata, criatura. Como é que você fala assim, eu quero salvar você, eu te mato no processo? O que é isso? Eu mato quem eu quero salvar. Tem uma antítese, uma contradição absurda. Quero fazer Thaís ser feliz. Beleza, vou escravizar você igual a galera do Egito escravizava fazer tijolo o dia inteiro. Ué, mas como que eu vou fazer a Thaís feliz desse jeito assim? Se você só propôs você fazer ela feliz, você não tinha que dar conforto, bem-estar, estado social. Tem, agora. Ah, mas escravidão é bom para ela. Que? Autocontradição.
Entende? Então, esse processo, essa dinâmica que Tomás de Aquino está usando aqui, é uma dinâmica que fala de diferenças e necessidade de diferenças, inclusive para conhecer Deus. Eu suprimo, tenho problema. Então, já era um raciocínio que estava prevendo várias coisas interessantes em relação às diferenças. Diga, Vitória. Profesor, esto es solo una idea, una pregunta. Tal vez es por eso que yo no soy experta en corrientes calvinistas ni nada, pero tal vez por eso los fundamentalismos cristianos que estamos viendo ahora generalmente son de matriz calvinista, Hum, que hay una perspectiva diferente en cuanto a la apreciación de la diferencia. Es solo una pregunta. uhum. Si tal vez en Calvino luego tendríamos una eliminación de la diferencia. Então, eu vejo o Calvino de uma maneira um pouco diferente. Eu vejo ele como um cara que pensa muito o mercado, né? Ele está pensando muito a questão de giro de capital. E no giro de capital você precisa ter diferenças de mercadoria, diferente modo de pensar e etc. A maneira como as pessoas pensam Calvino é que eu acho que está mais problemático que o Calvino pensava ele mesmo, entendeu? Hmm. Ele estava pensando no mercado comum. E aí ele traz a ideia de salvação para o sinal do tempo dele, que é o mercado. E aí ele começa a construir uma teoria que dá muito certo dentro do capitalismo. Chineses vão lá, pegam a teoria de Calvino, uma certa teoria que dá certo do capitalismo, e implementam e chamam de socialismo características chinesas. Né? Faz combinação de elementos, marxismo produtivo com acesso calvinista, começa a fazer combinações. Então, a maneira como se entende Calvino hoje, como você está colocando, eu concordo com você. É uma maneira que quer passar uma régua. Se você acredita em Cristo, então você é escolhido. Então você tem que ter privilégio. Se você não acredita em Cristo, você tem que ser excluído. Mas e o processo de conversão? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Acabou já? Essa forma de pensar o calvinismo, ela é autofagocitante, sabe como é que é? Ela se come. Come ela mesmo, se autodestrói. Por quê? Porque depois eu vou ter que passar a régua de novo. Quando todo mundo acreditar em Cristo, eu vou meter uma outra régua. Então, só vai ter privilégios sociais quem for na igreja. Régua. Mata quem não tá. Começa a eliminar quem não tá, tá vendo? Todo o processo de eliminação. Chega no final, você elimina você mesmo. Né? Então, o problema da eliminação da diferença é que inicialmente vai dar certo, depois dá muito errado, que começa a se auto-eliminar. A partir de interesse de grupo, ele vai se auto-eliminando. Então, as diferenças são necessárias e é um equívoco quando se pensa. Uma coisa é falar: olha, eu penso que a Umbanda é errada, eu penso que o Espiritismo é errado, eu penso que isso é errado, eu penso que aí apresentar as razões. As razões são de convencimento. Aí a pessoa pode escutar ou pode não escutar, e assim, porque eu acho. E as igrejas são muito isso, né? Elas falam que isso é errado, aquilo é errado, né? Então é de convencimento. Agora, quando passa a ser política, aí nós temos um problema sério, porque deixa de ser da esfera do que a pessoa sente que é melhor para ela naquele momento e passa a ser algo de imposição de cima para baixo. Aí nós temos um problema, né? Mas é muito cedo ainda. Quando a gente chegar lá no tratado sobre política, Vitória, aí a gente vai ter um lugar melhor para a gente discutir isso. Né? Aí a gente vai poder acelerar a discussão, porque vai ficar mais interessante. Aqui está muito cedo ainda para a gente entrar em umas discussões que tem a ver com cunho político, né? Porque vai chegar no Tratado da Política de Tomás de Aquino aqui, aí a gente vai conseguir discutir isso melhor, tá bom? Beleza. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que certos termos relativos são empregados para significar as relações como senhor, pai, filho e servo. São chamados relativos segundo o ser. Outros são empregados para significar coisas das quais resultam certas relações, como motor e movido, chefe, subordinado, etc. São chamados relativos segundo a expressão. É preciso considerar essa distinção ao tratar dos nomes divinos, pois alguns deles significam a relação com a criatura como senhor. Esses não significam diretamente a substância divina, olha lá, mas indiretamente, enquanto a pressupõe, como senhorio pressupõe o poder que é a substância divina. Outros nomes significam diretamente a essência divina, e como consequência implicam uma relação como Salvador, Criador, etc.,
que significa uma ação de Deus, que é sua essência. No entanto, esses dois nomes são atribuídos a Deus em sentido temporal, em razão da relação que implicam, seja de maneira principal, seja consequente, e não em razão de significar a essência divina direta ou indiretamente. Nós já tínhamos visto isso no começo, né, da nossa aula, que falou, olha, isso aqui não tem jeito, né? Segundo, deve-se dizer que como as relações atribuídas a Deus em sentido temporal não estão em Deus, senão segundo a razão, assim ser feito ou ter sido feito somente são atribuídos a Deus segundo a razão, excluída qualquer mudança em Deus, como diz o salmista, Senhor, te fizeste nosso abrigo. Então nós paramos aqui no terceiro, e nós, na verdade, retomamos esses quanto ao primeiro, quanto ao segundo, quanto ao terceiro, tá bom? Porque o horário já deu. Então vamos tirar uma fotinho rápida. Vamos lá. Isso, nossa, Guilherme, como sempre, você fazendo propaganda, hein? Para dentista. Que beleza, hein? Então tá bom. Estou fazendo Até amanhã. propaganda de branqueador de Exatamente, tá lá já. Valeu, tchau.